Dessa série, a misericórdia acordou primeiro, que ainda temos muito de Deus para falar no nosso coração. Nós vamos abrir a palavra em João capítulo 2. Hoje vamos falar de Jesus. João capítulo 2, versículo de 13 a 17. João 2, de 13 a 17. Hoje nós vamos falar sobre cura para a ira. A cura para a ira. João capítulo 2, versículo de 13 a 17. Diz assim a palavra: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. O zelo pela tua casa me consumirá. O templo de Jerusalém, só para vocês entenderem, era um formato, em sua maior parte, de espaços ao ar livre. A maior parte do templo não era coberto como esse templo. A maior parte do templo era aberta. Só que era fechado, era o lugar santo e o santo dos santos. Parte toda do templo, praticamente, era ao ar livre. E era constituído por uma série de pátios. Esse ar livre, essa maior parte do templo, tinha uns pátios, tinha uns espaços para determinados grupos. Havia o pátio das mulheres, havia o pátio dos gentios, havia o pátio dos israelitas e tinha o pátio dos sacerdotes. Eram lugares que tinham ali, sem ser o lugar santo e o santo dos santos. Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo visualizar esse espaço? É como se fosse um terreno. E nesse terreno havia pátios dentro desse terreno. Lugares só para as mulheres, lugar só para os sacerdotes, lugar só para os gentios. O maior e o mais externo deles era o dos gentios. Ou seja, a primeira parte do templo, e era o mais externo, era o mais quase que lá fora, era o dos gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram de Israel. E era o maior que tinha. E se tratava de um lugar dos não-judeus, pois esses não poderiam entrar nos outros ambientes. Então, aquele que era gentio, que não era judeu, que não era israelita, ele não tinha como passar daquele espaço. Aquele pátio era o limite dessa pessoa. Ali havia informações em grego, latim e hebraico. Nas três línguas tinha informações que se os gentios passassem daquele pátio, eles seriam mortos. Vocês estão entendendo até aqui? Olha como era a questão do templo de Jerusalém. Tinha um lugar só para os gentios. E tinha ali informando: qualquer estrangeiro que ultrapasse os limites do pátio seria imediatamente morto. Isso em grego, latim e hebraico. Alguns gentios, ou seja, estrangeiros, viajavam para Jerusalém, milhas e milhas de distância, para participar do culto judaico. Mas esse pátio era o limite que eles podiam ficar. Tinham pessoas que falavam assim, não sei quando já viram aqui o filme A Cruzada. No filme A Cruzada e outros filmes dos Templários, você vai ver muita gente peregrinando para ir para Jerusalém.
Porque como se Jerusalém, lá tem salvação, lá tem, assim como pessoas hoje fazem peregrinação para algumas áreas consideradas santas. Então os estrangeiros de todas as partes, de todas as línguas, todos os povos, iam para lá. Só que o limite estipulado no pátio era o pátio dos gentios. Se ultrapassasse dali, é como se estivesse infringindo a lei. Infringindo uma lei judaica, seria morto. Amém? Até aqui? Então o que acontece? Muitos queriam ir para Jerusalém. O grande problema é que o pátio gentil mais parecia um mercado persa do que um ambiente de oração. O problema todo é que quando as pessoas entraram no templo e passavam pelo pátio maior e mais extenso, que era o pátio dos gentios, mais parecia uma feira. Sabe quando você entra na feira? Aquele falatório, olha aqui. Eu não sei se você já foi na feira de Caxias ou na feira de Acari. Antigamente, né? Feira de Acari, eu não sei como é que é hoje, né? Mas se vende de tudo. Vendia animais domésticos, silvestres, coisa errada, coisa boa, coisa usada. Vendia-se de tudo e vende-se de tudo. E como é que é uma feira, irmãos? Como é que é uma feira? É uma gritaria, é barulhento, uma multidão ali apertada pelo consumismo. Não é um ambiente agradável. O grande problema é que o pátio gentil estava parecendo mais um mercado persa, uma feira, do que um ambiente de oração. Os gentios que estavam indo para lá não estavam respeitando aquilo dali. Eles foram com o intuito do culto judaico e chegando lá, diante da realidade, se aproveitaram para ganhar dinheiro. E começou a vender situações. Começou a vender animais para adoração. E ao invés de adorar, eles formaram um comércio barulhento e lucrativo. Imagine a cena dessa feira. Vendedores montando barracas, vendendo bois, ovelhas, cabras, pombas, para o sacrifício dos cultos judaicos. Muitos judeus chefes de família vinham de longe e não podiam trazer o animal para fazer o culto judaico. E aí o que acontecia? Comprava na feira, que é dentro do templo. Comprava até mais caro. Havia cambista, gente. Havia cambista dentro do templo. No pátio dos gentios, as mais línguas que tinha brasileiro lá, estou brincando. Havia cambista lá. No pátio dos gentios. Sabe o que o cambista fazia? Eles trocavam as moedas dos estrangeiros pela moeda local. Olha só o câmbio instalado no templo. E a lucratividade, irmãos, que eles tinham, diz a história judaica, que tinha uma margem de lucro no mínimo de 15%. Irmãos, eu trabalho com gestão, como os irmãos sabem. E eu tenho uma forma de gestão que é 30, 30, 30, 10. O que é isso? 30% de RH, 30% de administrativo, 30% de insumo ou produto ou estoque e 10% de lucro para a empresa. Porque no RH eu já tirei o lucro do sócio. É uma forma que eu faço. 30, 30, 30, 10. Esse é o cálculo de uma empresa saudável. 10% de lucratividade de uma empresa. Eles estavam tirando cerca de 15% no mínimo. Dentro do templo. Com todo esse barulho e movimentação, os judeus tentavam orar e os fiéis extorquidos. Os judeus estavam tentando buscar, estavam tentando orar, e aqueles que eram mais fiéis estavam sendo extorquidos. Olha aqui a pomba, olha aqui, não sei o que. E para piorar, irmãos, e pior, já tinha se tornado algo comum. Era comum para eles. Aquele cenário era o cenário do que era culto judaico e templo judaico. Os sacerdotes e guardiões do templo não faziam nada e nem se importavam. Sabe por quê?
porque eles recebiam uma gorda quantia desse lucro. Eu sou o sumo sacerdote, você é o chefe da casa. O que o judeu tinha que fazer? Eu estou vindo aqui pedir perdão pelos pecados da minha família. Pelo menos uma vez por ano eu tenho que fazer isso. Tá, você trouxe aqui alguma ovelha, trouxe o que para oferenda? Ah, eu trouxe essa ovelha aqui. Da onde você trouxe? De casa? Sim, eu trouxe de casa. Tá manchado. Ih, não é mais virgem não. Olha, não tem o selo do Inmetro. Mas se tu for ali, na vendinha do Zé, ali no pátio dos gentios, eu te garanto, ali ele só vende sem mancha e sem mácula. Pode trazer lá. É mesmo? É. Vai, rapaz, o pecado da tua família, lembra, hein? Não, vou lá. Ó, diz que foi o sacerdote fulano de tal. Tudo bem. A corrupção no templo. Tudo isso acontecia na época de Jesus. Uma gorda quantia desse lucro. A casa do Senhor havia se tornado um grande negócio. Qual é a diferença do dia de hoje, gente? A casa do Senhor tinha se tornado um grande negócio. As pessoas não estavam indo lá para adorar a Deus. Então não é simplesmente vender uma cantina, não é simplesmente vender uma coisinha para ajudar dentro da igreja. Era um mercado, era um comércio, era um negócio. Era gritaria, ei, aqui a pomba, não sei o quê, olha aqui, pega aqui isso aqui, olha, vê que é a cabra, peraí, eu quero adorar, eu quero orar. Não, vai para lá então, aqui é o pátio dos gentios. Eu fico imaginando esse cenário. Por quê? Primeiro que como gentio, não desde pequeno, foi regado pela religiosidade dos judeus. Segundo que chegando no ambiente viu a facilidade. E terceiro, o mal já se instalou. E às vezes quando se instala a gente se acostuma com ele. Se acostuma, é normal. Não tem como mudar, é isso aí mesmo. Já estava entranhado, a casa do Senhor tinha virado um grande negócio. Jesus vai ao templo na época. Ele vai, como diz o texto, na época da Páscoa. Irmãos, era a ocasião em que o comércio da fé funcionava a todo vapor. Era o momento que tinha mais gente indo ao templo. Era o momento que estava mais cheio. Eu morei em Unamar. E lá tinha uma dificuldade muito grande de fazer gestão com empresa, com os empresários, com o comércio. Por quê? É sazonal. A região dos lagos do nosso Rio de Janeiro funciona é diferente. Para quem nunca morou lá, quando você só vai passar as férias. Você quer saber uma coisa? Eu vou falar como morador lá de 4 anos, tá? Ou que raiva me dava é de vocês indo para lá nas férias. É tiozinho de sunguinha de praia no supermercado. Como se ninguém ali trabalhasse, vivesse a sua vida do dia a dia, e que o mercado é um lugar tranquilo para você andar de sunga de praia. E vai ele. Você? Que isso, rapaz, está repreendido em nome de Jesus. Imagina, maior calor, aí vai de sunguinha de praia com aquele carrinho e minha filha ali do lado. Vocês estão entendendo? É som alto, o pessoal vai naquela, bota uma caixa de som, você lá, caramba. Outra coisa que as pessoas pensavam, eu morava a 50 metros da praia. Olha que beleza, hein? Me pergunta quantas vezes eu fui na praia. Que isso, pastor, não aproveitou não? Filho, eu também tinha que trabalhar. É a mesma coisa, sair cedo, pegar ônibus, pegar condução, ir até a empresa, voltar. Lá tem empresa. Tem que comer também. E o caos que fica, né? É o trânsito que você olhava assim, vamos lá, filha, vamos atravessar. Olha para um lado, olha para o outro. Vamos embora? Vamos. Você para com ela e fica. Uma hora vai ter misericórdia, filha, calma. A gente está ali sendo frito, né?
mas é um caos. Mas é um momento que, infelizmente, você vê às vezes a pessoa carrancuda lá, atendendo aquela coisa toda, por causa do caos que é. Mas é um momento que eles conseguem ter algum lucro para o ano todo. Eu tive uma cafeteria. E a cafeteria, aí você fala assim, mas no tempo de inverno que é a cafeteria. Mas cadê que o pessoal vai para a região do lago no tempo de inverno? Então a cafeteria tinha que funcionar, era no tempo do calor. Então toma café com sorvete, toma café com milkshake, café gelado, uma coisa diferente, vamos embora. E eu falo assim, cara, tem que entrar dinheiro X para pagar o de agora e daqui aos próximos 6 meses, pelo menos. Então, ser empresário ou ser empreendedor numa região sazonal, você tem que saber como lidar com o dinheiro. Senão, você fecha, você vai falir. Que nenhum comerciante lá que lucrou só nos 3 meses aí de alta temporada, quase 1 milhão. Torrou toda a grana. Depois esqueceu que tinha todo um ano pela frente. Teve que fechar. Já viram aquela história, se eu não me engano, da cigarra e da formiga? Que a formiga está lá trabalhando, e vai colocando, e a cigarra, a formiga está maior sol, está tudo muito bom, por que você está trabalhando? Não, estou preparando o meu farnel para o inverno. Os dias de inverno virão. Não, mas que isso, vamos aproveitar que vai vir o dia de inverno. E o que aconteceu? Quando veio o inverno, veio a tempestade, veio a neve, a cigarra está batendo na porta lá, cheia de frio, sem nada para comer. Quem é que tinha tudo? A formiga. Monteiro Lobato. O que a gente precisa entender é que eles ali, a Páscoa era o momento sazonal do templo da fé, do mercado fé. Jesus chega nesse momento sazonal. A coisa estava fervendo, a venda estava todo vapor. É que nem eu estava vendo agora. Nós estamos vivendo um momento sazonal do Rio de Janeiro, que é o Natal. Infelizmente, o sentido do Natal está longe na vida de muitos. Tem gente que está falando do Natal para bebedeira, está armazenando bebida. Tem gente que está pegando o Natal para armazenar um monte de droga. Tem gente e falando Feliz Natal, entendendo o Natal como comércio, como tudo, menos realmente o fato do Cristo que vos nasceu. Mas é um momento sazonal, o pessoal está aí gastando, está comprando. É necessário ter, olhando agora como gestor? Sim, é necessário ter. Mas o fato de ser necessário ter, não se torna aquilo necessário para mim ser. Não é necessário para ser. Você pode ter, mas aquilo que tu tem não pode ser suficiente para que você seja. Você é e tem que ser aquilo que Deus quer que você seja, e não pelo que tem. E a gente vê o consumismo aí lá, pegou fogo uma loja lá na 25 lá de São Paulo, 25 de março. Os outros que não teve a loja queimada começaram a ficar o desespero. Porque é um momento sazonal, está todo mundo na rua, aquela coisa toda, você segura a carteira e está naquela correria. Ou coisa complicada é você entrar em feira ou numa Uruguaiana da vida, em época de Natal. Meu Deus do céu, imagina esse sol. Você andando ali na Rua da Quitanda, Uruguaiana, comprando lembrancinha, e esse sol pesado em você, o pessoal gritando, aqui, pá. Essa parte sazonal que Jesus entrou e viu, ele teve uma reação que, lógico, ele não gostou nem um pouco da cena que viu. Sua reação foi um indício de que não apenas não gostou,
Mas é mais profundo que isso. Ele ficou profundamente contrariado. Ele viu, eles não têm noção de quem é esse Deus ao qual eles dizem que adoram. Eles não têm noção do que eles estão fazendo com a casa do meu pai. Eles não têm noção, não há noção, não há noção. Eles não compreendem a glória do meu pai. Para colocar ele em segundo plano. Para se aproveitar da casa dele. Para ter lucratividade em cima disso. Eles não têm noção nenhuma. Sua reação foi um indício de que não apenas não gostou. É mais profundo, ele ficou contrariado. Improvisou um chicote. E pôs os animais todos para fora. Sai todos os animais daqui. Sai, vambora. Sai todos os animais. Vambora. Sai daqui tudo. As pombas ele não soltou nem chicoteou. Mas ele tirou as pombas dali também. Tirou todos os animais. Jesus teve todo o cuidado de tirar todos os animais. Virou a mesa dos cambistas. Espalhando as moedas deles todas no chão. E expulsou os vendedores do recinto sagrado. Isso aqui é importante para vocês? Saem todos os animais. Saem vocês vendedores. Vocês não são dignos de estar aqui diante do solo sagrado. Vocês não são dignos de estar diante do Pai. Momento de registro de ira do Senhor Jesus. Jesus ficou irado. Vamos falar bem forte isso. Jesus ficou irado. Pode falar sem medo, a palavra é essa mesmo. Jesus ficou irado. Para alguns, Jesus fez o que fez por causa do problema moral. Mas o fato é que ele sentiu raiva e ficou irado. E alguns questionam como o Filho de Deus poderia ser tão agressivo. Mas para mim, e agora vem o ponto-chave dessa mensagem, foi o momento mais belo, mais íntegro e mais santo dentre todos os momentos que Jesus teve na terra. Ele foi humano e foi Deus. Gente, o mais bonito da sua divindade é a sua humanidade. O mais bonito da sua divindade é a sua humanidade. Ele foi ali não apenas um homem perfeito, ele foi um perfeito homem. Ele não olhou aquilo dali e falou o seguinte: está tudo normal. Eu vou ser mais um inserido aqui. Ele não olhou aquilo dali e falou: vamos continuar conforme as coisas estão caminhando. Ele falou: eu sou um inconformado. Eu não me conformo com esse mundo. Não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jesus olha aquela situação e fala: eu sou inconformado. A reação perante a injustiça humana, com muito caráter, em frente aos seus próprios sentimentos. Jesus agiu com caráter, personalidade. Olha só, gente, eu tiro aqui 3 pontos sobre a ira. Primeiro, a verdade sobre a ira. Existe um mito. Sabe o que significa mito? Aprende isso aqui. Mito significa verdade enquanto verdade. O que isso quer dizer, pastor? É uma verdade até que vem uma outra e derruba aquela verdade. Então tem pessoas que vivem um mito. E Jesus, aliás, existe um mito sobre a ira. Existe um mito nosso. O de que a ira é um sentimento pecaminoso. Por isso que quando eu falei aqui, Jesus ficou irado. Algumas pessoas, Jesus ficou irado. Jesus ficou irado. Jesus ficou isso aí. Há um mito, há uma verdade na nossa cabeça que precisa ser derrubada, de que a ira é um pecado, e que é um sentimento pecaminoso. E por pensar assim, muitas pessoas se sentem culpadas por se irar. Ou até negam que estão iradas.
É por isso que outras e tantas não conseguem expressar de fato a sua raiva e até não poder mais e por fim explodem como uma panela de pressão defeituosa. Quantas pessoas que não tratam a ira, quantas pessoas que por causa do sentimento que teve, acaba praticando de uma forma errada e acaba tendo um infarto, acaba tendo um defeito, porque é muita pressão, é muita coisa que vai te deixar irado nesse mundo, irmão. É muita coisa que vai te deixar indignado. E aí não pode acontecer, como eu falei aqui, para a terceira idade. Eu vou repetir aqui no culto. Eu tenho um cliente. E na segunda-feira, era o churrasco daquela empresa, eu fui convidado para estar lá. E era para eu levar a palavra, aquela coisa toda. Estou comprando aqui as coisas do churrasco. Eu falei, beleza, eu estou a caminho. É um longo caminho até lá. Só para ter uma ideia, eu pego o BRT até o Alvorada, do Alvorada pego outro BRT até a Ilha de Guaratiba. É um caminho, né? E aí o que acontece? No meio do caminho, ele me manda uma mensagem. Ore por esse meu amigo. Tem uma mensagem assim. E na mensagem, ele coloca assim: eu vou me suicidar agora, na mensagem do Facebook. O amigo dele colocando: eu vou me suicidar agora, me perdoe família, me perdoe filhos. Ele falou: eu estou indo agora atrás desse meu amigo, por isso que eu vou chegar atrasado para o churrasco. Estou levando um pastor amigo meu, estou levando, falei, vai lá, filho, vai lá, que Deus te abençoe. E evitou, glória a Deus por isso, o mal. Ele já tinha consumido o remédio, ele estava realmente no ato de suicídio. Te pergunto, quem é essa pessoa? O que eu posso te falar? Mora no Recreio, perto da Barra, casarão, 2, 3 carros, empresas, condição financeira, esposa, filhos, tudo que você possa imaginar ele tinha. Aí é que está o problema. Você não é o que tem que vai te garantir nada na tua vida, não é o ter. Mas a pessoa, por causa de pressão e por uma situação pequena e banal, ele não aguenta a pressão porque não tem Deus dentro, mesmo estando dentro da igreja. Era alguém que via na igreja, mas não tinha Deus da igreja na vida dele. A palavra para uma pessoa dessa é conversão. Uma palavra para uma pessoa dessa fala o seguinte: você tem que dosar a ira que há em ti. Você tem que dosar as pressões que você recebe. Você precisa cuidar de si e entender que Deus cuida de você. Os sentimentos, qualquer que seja, não são pecaminosos, sabia disso? Qualquer sentimento, me cite qualquer sentimento, nenhum deles é pecaminoso. Pastor, nenhum sentimento é pecaminoso, nem o da tentação. Sabe o que é pecaminoso? É o que você faz com ele. Sentir algo foi voluntário, foi algo involuntário, foi algo que aconteceu em você. Sentir algo, sentiu ira, sentiu raiva, sentiu atração, sentiu amor, tanto bom como ruim, sentimento não te faz pecaminoso ou santo. Isso é palavra bíblica que eu estou lançando desse púlpito para você. Sentir, o sentimento, ele não é pecaminoso. A forma como lidamos com eles é que pode nos levar a pecar ou acertar. É a forma que a gente lida. As atitudes podem ser santa ou pecaminosa. Mas os sentimentos não são sentimento pecaminoso. E todos eles são legítimos. São genuinamente humanos. Se entendemos que Deus não peca
e a Bíblia nos relata que ele se irou diversas vezes, logo entendemos que a ira por si não é um pecado, porque Deus se irou. Efésios capítulo 4, versículo 26, Paulo vai orientar: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Tem gente que com a ira faz o quê? Sai do carro e vai lá bater no outro carro. Eu estava vendo um vídeo ridículo no Facebook. Um Uber e um taxista. A briga por passageiro fez o taxista pegar o extintor de incêndio e foi lá e bateu no carro do cara do Uber. Aí o cara do Uber pegou o extintor de incêndio e bateu no carro do taxista. Aí os dois ficaram assim, ó, com o extintor de incêndio. Eram dois homens de família, não eram de briga, na hora da raiva, na hora da ira. Estão lá com um negócio, eu estou irado, eu quero bater, mas eu não sei bater. E o outro também está assim. E aí descontava no carro. Aí o outro ia no carro também. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, tipo assim, me segura que eu vou bater nele. Me segura. É cômica. É ridículo. Mas é a que ponto o ser humano chega. Você não sabe o que fazer com a ira. Segunda coisa, o reconhecimento da ira. Jesus reconheceu a sua ira, aceitou, acolheu e expressou. Não foi perfeitamente homem apenas, mas foi um homem perfeito. O seu sentimento o impulsionou a ter coragem e de reação contra o mal que estava instalado naquele tempo na casa do seu pai. Ele precisou de muito destemor, muita coragem para partir para o confronto físico, algo que lhe permitiu fluir. Ele permitiu que aquilo acontecesse, porque ele viu que era algo certo, era algo de caráter que tinha que ser executado. A casa do seu pai não era para aquelas coisas acontecerem, então ele utilizou a ira a seu favor. Tem gente que utiliza a ira contra. Não recrime a sua raiva, ela está aí. Negar não faz desaparecer, mas se faz necessário, examina o motivo da tua raiva. Qual é o motivo que te fez ficar irado? É razoável essa tua ira? É a pergunta que Deus fez a Jonas. É razoável essa tua ira? É razoável você estar irado contra Nínive assim? Deus fala a mesma coisa para você. É razoável você ficar nervoso o tempo todo? É razoável você viver irado? É razoável você o tempo todo? Ah, meu pavio é curto, pastor. Ah, as coisas aqui comigo é o seguinte, o velho homem volta. É razoável viver assim? Há uma energia desperdiçada à toa. E situações podem acontecer contra você. E por último, a expressão da ira. Quando não sabemos estancar a ira, ela se transforma em ressentimento e amargura. O que é ressentimento, gente? Eu já falei aqui. Ressentimento é sentir de novo. Na época da sucessão eu preguei aqui sobre Provérbios. Ressentimento é sentir de novo. Tem pessoas que cada ira fica remoendo aquela situação e vai trazendo de novo, e vai trazendo de novo, vai sentindo de novo. Isso provoca amargura, isso pode provocar um câncer, pode provocar mazela na tua vida. Não estou dizendo que você precisa explodir com a sua raiva, com a sua ira, mas você precisa saber o quanto esse sentimento pode te abençoar ou pode te limitar ao fracasso. O que Deus quer que você saiba, que no mundo você vai ter aflições. Diga assim, eu sei. Diga assim, eu sei que nesse mundo eu vou ter aflições, eu vou ter pressões, vai tirar a minha calma e vai me trazer ira, mas eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso, que consegue me ajudar a dominar,
a minha mente, o meu coração, para que eu faça somente aquilo que vem da parte dele. Irai-vos, mas não pequeis. Jesus não pecou, ele lutou contra o mal. Entenda uma coisa: você que só anda nervoso, você que tudo provoca ira na tua vida, eu quero que Deus agora, em nome de Jesus, você entenda que Deus agora, em nome de Jesus, vai trabalhar no teu coração, trazendo cura e restauração. Cura e restauração. Cura e restauração. É o que Deus quer para você hoje. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Comece a falar com Deus. Fala: Senhor, eu tenho ficado tão irado. A raiva, eu tenho uma ira guardada sobre tantas coisas, ou sobre uma situação que me aconteceu. Deus, eu quero livrar isso agora do meu coração, em nome de Jesus. Eu quero liberar perdão. Eu não quero viver na amargura. Qual é a causa da minha ira? É uma causa nobre? É algo que eu realmente tenho que me levantar e fazer e executar? Eu tenho que ir lá e ajudar a minha família? Eu tenho que ir lá e ajudar alguém? Eu lembro de um rapaz que está com um problema com o pai, e eu falei para ele: filho, você tem uma outra visão de mundo que o teu pai não tem mais. Levante-se dessa sua ira, de tudo que ele fez de mal para você. Libera perdão e olha por cima, ajudando o teu pai a caminhar. É a mesma coisa que um Jesus pegando o chicote e expulsando o mal. Comece a expulsar o mal agora. Aproveita essa tua ira, vê a origem dele e fala: Senhor, eu quero expulsar todo o mal por causa dessa origem. É o que Deus está falando contigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está tratando coisa antiga aqui nesse lugar. São assuntos, ó Pai, muito fortes. Mas eu creio, Deus, que o Senhor está tratando agora em corações e vidas. É muito difícil, ó Pai, não ficar irado diante de uma afronta, diante de alguém. Às vezes dentro de casa, ó Pai. Às vezes é dentro de casa. Pessoas às vezes são erguidas pelo próprio inimigo. Mas, Senhor, se a causa não for nobre, segura, Pai. Nos ajuda a segurar nessa situação. Porque o Senhor nos deu o domínio próprio. Nós temos o domínio próprio, Deus. O Espírito Santo produziu um fruto e nele tem o domínio próprio. A gente tem como segurar, Pai, a nossa raiva, segurar o nosso rancor da hora. E, ó Deus querido, extravasar de uma causa nobre. Trabalhe no nosso favor, Deus. Trabalhe no nosso coração. Que possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade até mesmo no momento de grande dificuldade. Quantas pessoas estão perdendo a vida, Deus, por causa da ira? Quantas pessoas estão tirando vidas por causa da ira? E não estou falando somente daqueles que morrem ou matam, mas daqueles que morrem ou matam emocionalmente. Daqueles que paralisam e são paralisados. Deus querido, em nome de Jesus, traz agora um mover de movimentação sobre essas vidas, ó Pai. Trabalha, Deus, de uma forma poderosa, para que a Tua palavra, Pai, traga sempre o refrigério da bênção vinda dos céus. Essa oração, Pai, que eu te faço nessa noite. Trata vidas aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos louvar esse louvor e encerrar cantando para a honra e glória dele.
Tua graça é minha luz. Abba, Pai, Abba, Pai. Eu confio em Ti. Abba, Pai, Abba, Pai. Eu pertenço a Ti. Abba, Pai, Abba, Pai. Eu confio em Ti. Abba, Pai, Abba, Pai. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu que cuida do coração, Senhor. Aleluia, Senhor. Fala o nosso coração, Deus. Toda pressão caia por terra, Deus. Tudo aquilo, ó Pai, que tem abatido os Seus filhos, em nome de Jesus. Abba, Pai. Abba, Pai. Nosso Pai querido, nosso Paizinho, Deus. Carrega no colo e trabalha, Deus. Nós agradecemos a Ti, Deus. Que haja um fluir do Teu Espírito, Deus, cuidando lá do profundo. Enche-nos, ó Deus, a Tua presença, Pai. Nós pertencemos a Ti, Deus. Pertencemos a Ti, ó Pai. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus fala o nosso coração. Trabalha, Deus, no coração e na vida, que possamos ter aquilo que vem da Tua parte, Deus. Você pode, dessa forma, encerrar esse culto orando sozinho, sentado, em pé, ou abraçando teu irmão, falando da parte de Deus para a vida dele, falando: tenha uma vida de paz, cuidado com a tua postura na ira, cuidado com o que o diabo tenta fazer na tua vida. Fala algo de Deus para o teu irmão, ou simplesmente adore ao Pai. E assim nós estamos encerrados hoje, para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus.